No vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da interface solo-raiz. No vídeo anterior, se você não viu, clica aqui em cima para você ver o cardzinho que está aparecendo. A gente analisou propriedades do solo, como essas propriedades eram importantes para o crescimento das plantas. No vídeo de hoje, a gente vai ver como que a raiz interage com o solo, como que o sistema radicular interage com o solo. Lembrando aí que a gente está dentro de uma série de vídeos a respeito do contínuo solo-planta-atmosfera, que é esse sistema formado entre a planta, o solo e a atmosfera, que permite com que a planta retire água do solo e transporte água para suas folhas. Quando a gente pensa a respeito de raiz, a respeito do sistema radicular, a gente tem que entender que é justamente esse órgão da planta que vai estar fazendo a absorção de sais minerais e de água para a planta. Então, o principal local que a gente tem de absorção de água e, por consequência, de sais minerais também, é justamente o sistema radicular. Tá? Então, a capacidade que uma planta tem de estar fazendo absorção de água e de sais minerais está amplamente associada à capacidade que ela tem de desenvolver as suas raízes. Então, plantas com raízes muito grandes tendem a ocupar locais de solo mais amplos, né? E por isso tendem a ter uma maior capacidade de absorver sais minerais e água, justamente por estar ocupando esses locais mais amplos de solo. Então, o crescimento da raiz está associado, sim, com a taxa de crescimento da parte aérea e a taxa de crescimento da planta. Quando a gente pensa na raiz, é sempre importante a gente saber que a raiz apresenta, em sua maioria, o que a gente chama de um crescimento em função da gravidade, ou o que a gente chama de um gravitropismo positivo. O que o gravitropismo positivo significa? Significa que as plantas tendem a crescer em direção à gravidade. Tropismo é um crescimento em direção a alguma coisa e grave vem de gravidade. Então, gravitropismo, crescimento em direção à gravidade. Positivo significa que ele está realmente crescendo em direção à gravidade. Pessoal, uma pausinha rápida no vídeo. No momento que eu estava editando aqui o conteúdo, eu vi que eu usei uma definição um pouquinho incorreta de gravitropismo. Gravitropismo não é crescimento em direção da gravidade, mas crescimento em função da gravidade, tá bom? Segue a aula. O gravitropismo positivo é um crescimento em direção à gravidade. Então, veja, se você pegar uma plantinha, que nem essa que a gente está vendo no slide, você deitar ela dessa maneira que a gente está vendo, a raiz ela tem uma tendência de se virar para baixo, né? Então, isso é o que a gente chama de gravitropismo positivo. Agora sim, a definição aqui está correta. Gravitropismo positivo, sim, é um crescimento em direção à gravidade. Tá bom? Volta para a aula. Ó, a gente está vendo esse gravitropismo positivo nessa imagenzinha aqui também, né? Então, uma sementinha de milho aqui, ó, que a gente foi brincando de girar essa semente de milho, e veja que a gente vai girando e a raiz vai sempre crescer para baixo. Tá? Então, existem mecanismos na raiz que fazem a raiz conseguir perceber qual é a parte, o direcionamento, né, de onde está a gravidade. Se você quiser entender um pouquinho como é que isso funciona a nível fisiológico, clica no cardzinho que está aparecendo aqui em cima, porque isso tem a ver com auxina, um hormônio de plantas, e a gente tem um vídeo a respeito disso aqui. Tá? Então, o que controla esse direcionamento da raiz, esse gravitropismo positivo, são estatólitos, são estruturas presentes na raiz que movem o direcionamento da auxina na raiz. Mas dá uma olhadinha lá para a gente não se perder muito aqui nesse vídeo. Já a parte aérea da planta, pessoal, apresenta o que a gente chama de gravitropismo negativo. Ou seja, a parte aérea ela vai se comportar de maneira contrária à parte radicular. Ela apresenta um crescimento oposto à gravidade, né? A direção da gravidade vai dizer para onde a parte aérea não deve crescer. Então, ela cresce com um gravitropismo negativo. Bom, alguns de vocês podem estar pensando assim, poxa, mas eu conheço raízes que crescem com gravitropismo negativo, que crescem para cima. E é verdade, algumas raízes podem fazer gravitropismo negativo, né? Como a gente está vendo essas daqui, ó. Isso aqui é uma região de mangue, onde todas essas estruturazinhas para cima são raízes de plantas que cresceram para fora do solo, tá? Essas raízes que a gente chama de pneumatóforos, né? Elas têm essa função de sair do solo para absorver o oxigênio. Então, solos de manguezal são geralmente solos muito compactos e solos muito difíceis de a gente ter absorção de oxigênio pela raiz. E aí, o que acontece em solos alagados, né, isso acontece também, é essa raiz sair
do solo com gravitropismo negativo justamente para absorver oxigênio. Então, vias de regra, a raiz tende a apresentar gravitropismo positivo, mas isso não é, isso pode apresentar algumas exceções, como essas que a gente está vendo aqui. O ambiente que contém a raiz, o ambiente ao redor da raiz é chamado de rizosfera. Tá? Então, esse local onde a raiz está crescendo, a gente vai chamar de rizosfera. Para a raiz crescer, dê uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. A gente vai ter a presença de a raiz vai secretar uma substância chamada de mucigel, e esse mucigel vai permitir com que essa raiz entre no solo de uma maneira lubrificada, sem que você tenha um desgaste da raiz com a penetração naquele solo. Nesse videozinho que vocês estão vendo aqui, ó, a gente está vendo a raiz crescendo dentro do solo, a interação dessa raiz com micro-organismos que estão presentes no solo, tá? E a capacidade que essa raiz tem de penetrar no solo sem que ela se machuque, tá? Justamente pela presença desse gel. Então, aqui, ó, no videozinho a gente vai ver mais a respeito desse, ó, esse ciclo que vocês estão vendo aqui ao redor, né, da raiz é justamente o mucigel, e essa raiz sendo empurrada para o fundo do solo sem que haja lesão ou muitas lesões causadas pelo arraste com o solo, tá? Então a gente está vendo aqui a ponta da raiz, o meristema apical da raiz crescendo. Vamos ver mais um pouquinho. A gente está vendo ali, ó. Isso aqui são restinhos de células de raiz que estão sendo expulsos aqui. Pode ter uma interação com micro-organismos nessa expulsão dessas células mortas. Olha lá, ó, que legal. Os micro-organismos associados com raiz ali, né? Isso aqui é tudo a rizosfera, tá? Então, esses micro-organismos estão associando-se ali com a raiz, eles sabem que aquela raiz está ali perto, justamente pela presença do mucigel, e a gente tem essa interação desses micro-organismos com a raiz. Então, mais um pouquinho aí nesse vídeo, né? Um videozinho bem bacana aí. Olha lá, ó. A interação é bem interessante, que algumas raízes, elas percebem a presença desses micro-organismos, ela pode até engolfar, ela enrola assim, ó, ao redor do micro-organismo para fazer interação, principalmente com bactérias fixadoras de nitrogênio. Tá? Bom, isso aí. Aqui, ó, a gente está vendo uma associação de uma raiz com um fungo. Olha que legal essa imagem, tá? Uma associação que a gente chama de uma associação positiva chamada de micorriza. Então, esses traços mais fortes aqui que a gente está vendo nessa figura é a raiz, e essa partezinha mais branca, mais fluffy aqui, ó, é o fungo, tá? E essa interação que a gente vai chamar então de micorriza, essa interação entre raiz e fungo. Tá? É mais a associação de simbiose mais prevalente que a gente tem no reino vegetal. Então, 92% das famílias botânicas conhecidas têm capacidade de fazer essa interação com micorriza. Tá? Os fungos eles provêm para a raiz uma rota complementar de absorção de nutrientes minerais. Tá? Então, o fungo ele consegue absorver sais minerais e nutrientes numa condição diferente da raiz, então ele gera uma rota complementar de absorção de nutrientes. E como que o fungo ganha, né, com essa interação? É a planta que está dando alimento para ele, ela está nutrindo esse fungo com fotoassimilados. Tá? Só que é uma interação extremamente benéfica para os dois, tanto para o fungo quanto para a planta. A gente está aumentando, então, a zona de absorção de nutrientes, a planta está ganhando com isso. Tá? O fungo está podendo, como eu disse ali, o fungo está podendo absorver, captar sais minerais em condições que às vezes a planta não consegue. Então, você gera uma rota complementar. Aqui, olha a diferença de um manjericão crescendo na presença de micorriza e na ausência de micorrizas. Tá? Veja que o fungo, a planta que está associada com o fungo, ela cresce muito mais do que a planta que não está associada. Então, isso aqui é extremamente benéfico para a planta e para o fungo também, que está se nutrindo com os fotoassimilados dados pela planta. Existem até alguns produtos que a gente consegue comprar nessas casas de produtos agrícolas, né, para promover essa formação de micorrizas, tá? Então, esse produtinho que vocês estão vendo aqui, ó, ele é basicamente um produto que a gente joga no solo e para suplementar esse solo com fungos simbióticos que vão eventualmente interagir com a raiz, né, e formar essas micorrizas. Pois bem, agora que a gente já entendeu um pouquinho da raiz, viu mais ou menos como é que ela se comporta ali dentro do solo, a gente pode falar um pouquinho de nutrição mineral, de absorção de nutrientes minerais. Lembrando que a gente tem uma série de vídeos só sobre quais nutrientes são importantes para a planta e como que a deficiência desses nutrientes leva
a determinadas deficiências na planta. É só você clicar no cardzinho que apareceu aqui em cima para ver esses vídeos também. Aqui a gente está vendo o que compõe a massa de uma planta, sendo que a massa da planta, de 70% a 90% da massa dela é água. Então, o principal constituinte de uma planta é água, como a maioria dos seres vivos, né? Ah, se você pegar o peso seco, tirou a água da planta, o que você tem? Você tem 42% de carbono, 44% de oxigênio e 7% de hidrogênio. Então, de 90% a 95% do peso seco da planta é carbono, oxigênio e hidrogênio. Isso vem de fotossíntese, tá? Então, o que forma a massa da planta? Água e produtos de fotossíntese, produtos que ela está absorvendo da atmosfera ao redor dela. E essa partezinha aqui, ó, dos 5 a 10% que estão nessa parte achuradinha desse gráfico de pizza, o que é isso? Esses são os nutrientes que ela vai absorver do solo. Então, ali, ó, a gente está vendo os nutrientes minerais, principalmente nitrogênio, potássio e fósforo, o NPK, né? Os 3 nutrientes mais importantes para a planta, e os outros nutrientes que ela vai absorver do solo. Tá? Nesse sentido, é importante a gente saber que as plantas elas são as grandes mineradoras da crosta terrestre. Então, são elas que estão tirando esses nutrientes do solo e, eventualmente, quando a gente está se alimentando das plantas, a gente está absorvendo esses nutrientes que elas tiraram justamente do solo. Os nutrientes, eles podem ser absorvidos pela planta primordialmente pela raiz. Tá? Então, a principal rota de absorção de nutrientes na planta é a raiz. Eu posso dar nutriente, fazer o que a gente chama de adubação foliar? Pode. A folha tem capacidade de absorver nutrientes minerais, mas, basicamente, num ambiente natural, quem está fazendo a absorção de nutrientes para a planta é a raiz. Tá? Então, a gente está olhando aqui para a raiz de uma planta. Aqui a gente está vendo os pelos radiculares, né, e o sistema de transporte de nutrientes. Então, a gente está vendo aqui o xilema, que é esse vaso de transporte de água e nutrientes para dentro da planta. Tá? E a gente pode ter esse transporte de nutrientes se movendo por 3 rotas diferentes. A primeira rota que a gente vai ver o transporte para dentro da planta é o que a gente chama de rota do apoplasto, que é quando esses nutrientes eles navegam através dessa rede chamada de apoplasto. O que é o apoplasto? É esse conjunto de paredes celulares que a gente tem na planta, onde você tem esse contínuo de paredes sem que você esteja cruzando uma membrana plasmática. Então, olha só, quando a gente está falando que a gente está navegando a água e nutrientes pela rota do apoplasto, como é que a água e nutrientes estão entrando para dentro da planta? Eles estão vindo aqui por fora, ó. Eles estão navegando pela porosidade da parede celular, sem nunca entrar de fato dentro da membrana plasmática e dentro da célula vegetal. Lembrando, né? A célula vegetal ela é parede celular e a membrana plasmática ali dentro. Tá? Essa parede celular ela é porosa e você pode navegar por ela, sem entrar dentro da célula vegetal por si, né? Sem cruzar uma membrana plasmática. Isso é que a gente chama de rota do apoplasto. Tá? Ela é o contínuo de paredes celulares. Temos a rota do simplasto agora. O que é o simplasto? Agora a gente já cruzou a membrana plasmática e está navegando por dentro da célula vegetal. Tá? Então a gente está, o simplasto diferente do apoplasto é você cruza a membrana plasmática e agora você está navegando ou a água ou o nutriente por dentro da membrana, por dentro da célula vegetal. Tá? E aí você cruza essas uniões que a gente tem aqui entre as células vegetais, chamadas de plasmodesma, plural, plasmodesmata, que são essas conexões citoplasmáticas que a gente tem entre uma célula e outra. Tá? Então, olha para esse pelo radicular aqui de baixo, onde a gente está vendo entre uma célula e outra tem uma partezinha verde unindo elas, né? Esse justamente são os plasmodesmata. Então, a rota do simplasto vai fazer o nutriente passar por dentro da membrana plasmática e navegar por esses plasmodesmata. A terceira e última rota, que ela não está descrita aqui no slide, é o que a gente chama de rota transmembrana. Tá? Então, apoplasto viajando só pela parede celular, simplasto a gente atravessa a membrana plasmática e agora navega por dentro da célula, e a rota transmembrana seria você fazer a coisa mais difícil, que é você entrar dentro de uma célula vegetal e sair, e entrar de novo na próxima, sair, entrar de novo na próxima e sair. Isso a gente chama de rota transmembrana. Deixa eu voltar para a rota da apoplasto, que eu quero conversar um pouquinho a respeito dela. Quando a gente navega um nutriente pela rota do simplastro, a gente tem que cruzar uma membrana plasmática. E como a gente vai ver no nosso próximo vídeo, a membrana plasmática ela garante seletividade para a célula vegetal. Ou seja, ela diz para a célula vegetal o que pode e o que não pode entrar ali dentro. Então, a membrana plasmática, ela peneira o que está entrando dentro de uma célula vegetal. Aí ela escolhe o que a planta está precisando, o que é tóxico, e ela faz entrar só o que é ideal para a planta.
Na rota do apoplasto, a gente não tem esse cruzamento de membrana plasmática. Como a gente está navegando somente pelas paredes celulares, a gente não cruza uma membrana plasmática, então a gente não passa por esse filtro de seletividade. Então, quando a gente navega ou água ou nutrientes pela rota do apoplasto, a gente não tem seletividade. Então, o que a planta absorver ali vai chegar para dentro dela, sem que ela escolha. E isso pode causar um problema. Isso pode causar um problema de intoxicação, tá? Então, a planta não gosta muito de usar essa rota do apoplasto. Por quê? Porque ela é uma rota pouco seletiva. Então, qual é a maneira que a planta resolveu para colocar seletividade nesse apoplasto? Quando a gente olha lá para pertinho do xilema, da via central de transporte de água e solutos lá na nossa raiz, naquele xilema, naquela parte mais grossa do xilema na raiz, antes de atingir esse vaso condutor, a gente tem uma barreira que impede a rota do apoplasto de continuar. Vocês estão vendo essa marcação em laranja aqui? Ó? Veja que essa marcação em laranja ela está bloqueando a parede celular, que está marcadinho em preto aqui. Tá? Esse bloqueio vai impedir a rota do apoplasto de ir até o xilema. Ela vai forçar a rota do apoplasto a atravessar uma membrana. Ela vai forçar o apoplasto a parar e fazer aquele nutriente e água entrar pelo simplasto. Essa barreira é chamada de estria de Caspary. Tá? Qual é a função da estria de Caspary? A estria de Caspary impede, ela coloca um bloqueio na rota do apoplasto. Ela vai forçar a entrada para dentro da membrana, para dentro da rota do simplasto, para a gente ter seletividade. Tá? Olha aqui, ó. Essa aqui, vocês estão vendo as células da raiz, dos pelos da raiz, e aqui o xilema, aqui na direita, né? Veja aqui, ó, a estria de Caspary marcada em laranja, e veja como ela bloqueia a rota do apoplasto. Ela bloqueia a passagem de qualquer coisa pela parede celular, tá? Isso daqui é basicamente um composto chamado de suberina, que foi descoberta por esse cara chamado Robert Caspary, por isso o nome estria de Caspary, e ela força, a suberina impede a água de passar pela parede celular, ela força a entrada para dentro da membrana. E quando você está passando por uma membrana, aí sim você tem seletividade. Esse conjunto de células ali da raiz que apresentam a estria de Caspary é chamada de endoderme. Tá? Então, a endoderme é esse conjunto de células vegetais, ou esse círculo de células vegetais, que apresenta a estria de Caspary. Olha aqui embaixo nesse esqueminha, ó, a rota do apoplasto trazendo uma alta concentração de sal, por exemplo. Se você fosse com a rota do apoplasto até o final, até o xilema, você ia levar aquele monte de sal para o xilema e ia intoxicar a planta inteira. Quando a gente coloca esse bloqueio aqui da estria de Caspary, você força aquela água que está vindo com muito sal a ter que entrar para dentro da membrana, passar pela membrana, né? E a seletividade da membrana vai falar, olha, eu não quero esse tanto de sal aqui, então esse sal não vai entrar. Então veja que quando a gente cruza aqui para dentro do simplastro, a gente está trazendo uma baixa concentração de sal. A membrana não deixou aquele tanto de sal entrar. Tá? Então a estria de Caspary é uma maneira que a planta encontrou para colocar um bloqueio na passagem dessa baixa seletividade que a gente tem na rota do apoplasto. Ele é um checkpoint para nutriente, como eu estou colocando aqui. Tá? Olha que bacana essa imagem. Essa imagem é fantástica. A gente está vendo, isso aqui é um corte de raiz. Aqui no meio da imagem a gente tem o centro da raiz e a gente está indo para partes mais externas à medida que a gente vai para fora da figura. Vocês estão vendo essa marcação em laranja aqui, ó? A seta em laranja. Você está vendo que a célula vegetal parece que ela está com um cinturão? Esse cinturão é justamente a estria de Caspary, tá? Se você olhasse para essa célula, você ia ver que ao redor dela ela tem realmente um cinto, ela está revestida por suberina, tá? E essa suberina, então, ela está depositada ali na parede celular e ela está impedindo essa parede celular de permitir com que a água e os nutrientes passem sempre pela rota do apoplasto. Ela vai forçar a entrada dos nutrientes e da água pela rota do simplastro e da seletividade. Com isso, a gente termina esse vídeo de agora para a gente, no próximo vídeo, focar na seletividade da membrana plasmática. A gente vai ver como que a membrana plasmática garante essa seletividade de nutrientes. Como é que a planta e os outros seres vivos também utilizam a membrana plasmática como uma barreira para selecionar o que pode e não pode entrar na célula. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.